Eu estou muito feliz de voltar para casa, na verdade. Eu cresci do outro lado do rio. Então, falta falar da minha formação, que eu estudei no Santo Antônio, na França. É a primeira vez que eu volto à minha terra. Eu não nasci aqui, mas eu cresci aqui. A gente tem um sotaque aqui hoje, a gente tem a noção de filosofia e ética que a gente tem de vida, de mundo, do que é família, do que é quintal, do que é a mexinha vermelha, a mexinha amarela, que a gente não chama de véspera. A gente tem a noção do que é esse lugar, mas, dizia o poeta, né? A gente precisa sair da ilha para ver a ilha. A gente não tem noção do que a gente vive até a gente sair do ambiente que a gente viveu. A gente tem a clara noção da importância das nossas raízes e da singularidade que a gente cresceu. Cada um de nós carrega uma história. Cada um de nós, como diria Mário Frisch, que foi professor de biologia, cada um de nós é um próximo obra perfeita. Cada um de nós é uma combinação única de cromossomos e que se crescesse em qualquer outro lugar seria um fenótipo diferente. Nós, cada um de nós somos únicos. Eu sou formado em turismo, não sou formado em biologia. Sou formado em turismo e hotelaria. Por que eu estou falando de biologia? Primeiro, pela inspiração de professores formando professores. Cada professor tem um professor que foi seu ídolo, ou vários que foram seus ídolos. Mas que cada pessoa, na singularidade, busca, em cada lugar que vai, se sentir como pessoa. O que a gente vai conversar hoje aqui, o pano de fundo é a economia. Mas a economia é uma externalidade dos seres humanos, e não o contrário. A gente vai falar sobre atividades econômicas que tornem a vida das pessoas melhor do que era antes daquela atividade econômica. Turismo tem que ser isso. Turismo tem que ser o bem-estar de quem frequenta e o bem-estar de quem estava lá antes dos outros chegarem. Aí é bom. Eu tenho certeza que todas as vezes que a gente começa a planejar a atividade turística, que a gente começa a pensar sobre o assunto, a gente pensa assim, olha, é uma atividade econômica que gera emprego e renda, fomenta atividades, aquece a economia e tem milhares de vantagens. Quando a gente pensa em termos empresariais, a gente pensa assim, eu tenho um produto adequado para pessoas virem, consumirem e se sentirem satisfeitas. Quando a gente pensa em setor público, a gente pensa o fomento desse tipo de atividade vai fazer com que as pessoas produzam mais e esse consumo gere mais impostos e esses impostos gerem qualidade de vida para a minha população. Na gestão pública local, a gente sempre vai pensar mais em quem mora do que quem vem. Ainda que a gente dependa de quem vem e que a gente queira o bem dessas pessoas. Mas algum de vocês já pensou assim, estou com excedente de capital e vou deslocá-lo para Foz do Iguaçu, por causa de questões sociais locais. Não. Quem viaja querendo viajar. Vocês têm ideia por que as pessoas viajam? Para voltar diferente do que elas foram. Ninguém volta igual de uma viagem dos sonhos. Ninguém volta igual de uma viagem dos sonhos. Cada um de nós tem a sensação, nós que crescemos no interior, por exemplo, cada um de nós tem a lembrança clara do primeiro caldo numa onda, numa praia mais brava. O gosto do sal, o cheiro do sal no nariz. A gente lembra do primeiro vento que a gente tomou, ou daqueles, já que eu falei em Foz do Iguaçu, daquele spray de água que vem do Rio Iguaçu.
Cada um de nós carrega na memória isso. E é isso que a gente oferece para as pessoas que vêm nos visitar. É isso que a gente oferece para as pessoas que vêm nos visitar. É super comum a gente encontrar nos lugares pessoas com camisetas de lugares que foram. Aquela malha não é melhor que qualquer outra malha. O que as pessoas estão tentando fazer é colocar o dedo em cima de uma memória. Estão tentando tangibilizar uma sensação. Estão querendo voltar nas suas sinapses para aquele momento. Isso é turismo. É uma área bonita demais. É uma área bonita demais, mas que pode ser predatória também. Tanto para o meio ambiente, quanto para trabalhadores, quanto para empresas, quanto para populações locais. Como qualquer atividade econômica. Não houve nenhum ciclo econômico que tenha se bastado. Café, pau-brasil, nenhuma atividade econômica de monocultura foi boa durante muito tempo. O tropeirismo, né, que nos fez, né, como interior, o tropeirismo teve uma importância muito grande, mas não era uma única atividade, era um conjunto de atividades. Então, assim, eu estou jogando pedra no meu próprio telhado, dizer, turismo é muito bom, mas não pode estar sozinho. Turismo não substitui outras atividades econômicas de municípios. Turismo compõe outras atividades econômicas. Turismo fomenta outras atividades econômicas. Turismo aquece a economia. Mas toda atividade que cause superdependência pode vir a ser nociva para a gente. Não sei se aqui teve pandemia também. Em Curitiba estava uma pandemia, gente. E a gente sabe o que isso causou. Então, os lugares que dependiam exclusivamente de turismo sofreram muito com isso. E trouxeram um alerta para a gente, que na retomada não é o caso do Paraná. Lá no Paraná se faz não só com turismo. Né? No Brasil se faz não só com turismo. Mas existem países que se fizeram calcados no turismo. A gente não tem noção disso, mas tem ilhas que dependem exclusivamente de estrangeiros para sobreviver. Esses países tiveram muita dificuldade. E hoje tem muita dificuldade de retomar a atividade. Que quando as pessoas que trabalhavam com isso se tocaram que era muito frágil, foram procurar emprego em outro lugar. Então, a gente não pode perder de vista que o turismo é uma atividade que depende das outras atividades. Que depende do meio ambiente, né, como o prefeito Sr. James falou, que depende do meio ambiente, que depende da cultura e que fomenta a economia. O mais importante, vocês ouviram falar daquela excursão de poodles que fizeram entre Jaraguá e Pomerode? Não, né? Que poodle não faz turismo. Chimpanzé não faz turismo. Por mais inteligentes que eles sejam, se não tiver ser humano, é transporte de animal vivo. A nossa centralidade está aí onde vocês estão. Atrás dos olhos que olham para a gente. Embaixo da pele que sente o frio, o calor, o sol, os cheiros. É com isso que a gente trabalha. A gente trabalha com sensações, com emoções, com memórias. Nós somos produtores de memórias. E é muito bom trabalhar com isso. Dá trabalho, óbvio. O nome, gente, senão seria só lazer, né? O lazer também é importante. A gente depende muito, na nossa região, a gente depende muito de fluxos, às vezes mais de lazer do que de turismo. A gente tem muitas pessoas que frequentam lugares, né, por lazer e não passam tempo nesses lugares. Né? Muitos dos nossos destinos turísticos se consolidaram em cima de atividades diurnas ou de períodos curtos. E aí vão fomentando o turismo. Será que nós temos potencial para tudo isso? Que pergunta boba, né? Estrangeiros sabem que a gente tem potencial para turismo. Forasteiros sabem que a gente tem potencial para turismo. Às vezes a gente está com vergonha de chamar visita porque a casa está bagunçada.
Não quer dizer que a gente more mal, né? Quer dizer que a gente precisa arrumar a casa, não é isso? Olha a quantidade de gente boa que vocês reuniram, que o Eros conseguiu reunir aqui, para ajudar a gente a ter ideia de arrumar a nossa casa, ou as nossas casas. A gente vai ter gente do Mato Grosso do Sul, falando sobre isso, a gente vai ter gente do Rio Grande do Sul, nós vamos ter gente do interior de São Paulo, nós vamos ter gente do Paraná, a gente vai ter gente do Ribeirão, falando sobre as ideias que surgiram, sobre as atividades que a gente tem, sobre o que deu certo em alguns lugares, o que não deu certo em outros lugares, o que a gente pode fomentar, o que a gente deve repensar. O desafio que caiu no nosso colo, assim, eu e o Wilson, foi de abrir para a gente fazer pensar e depois ligar Lé com treco, né? Depois dar os pontos, né, do que foi conversado, que qualquer um de vocês conseguiria fazer. O que a gente vai fazer é para fazer juntos isso, para juntar as ideias e ver o que cabe no nosso sapato. Como é que a gente consegue andar do jeito que já andaram nos lugares? Porque se a gente não for aprender com os erros dos outros, é um desperdício de ciência, né? Há tantos anos que a gente estuda essa atividade e a gente não vai fazer o uso das experiências de outras pessoas, é a gente reinventar a roda ou dar das mesmas cabeçadas que outras pessoas deram. Então, sempre um evento desse traz momentos de insights, traz estados, fichas que caem, né? A maior parte das pessoas que estão aqui nem viam ficha na vida, né? Eu vi fichinha quando caía, né, que é a ligação, né? Mas boa parte, vamos dizer assim, créditos que consomem, né? Para a gente ter ideias que possam ser úteis para a gente, tá? E juntar as pessoas certas no lugar certo acelera as reações. Então, o nosso processo vai ser enzimático, para usar a biologia, ou seria catalisador, para usar a química. A gente vai tentar com que essas reações aconteçam de forma mais rápida. Tá bem? Eu queria assim, eu queria chamar o Wilson para fazer. O Wilson está com um vídeo para apresentar, e eu vou ficar quieto também, vou ficar aqui do ladinho, tá te ouvindo. Obrigado por acolherem a gente, obrigado por terem vindo no evento, obrigado por terem convidado a gente para o evento, e obrigado em nome do Observatório de Turismo do Paraná. Eu quero dizer que eu estou muito honrado com isso. Só antes do Wilson começar, dizer assim, o que é um observatório de turismo? A gente se deu conta do seguinte: muitas vezes o que a gente estuda acaba se tornando chato ou maçante. A gente foi morar no interior de Minas Gerais, tempos atrás, eu e minha esposa, que também é formada em turismo, também trabalha comigo, também na universidade, coordena o nosso observatório lá da universidade. A gente foi morar e a gente foi descobrir a falta de informação que tinha no lugar onde a gente foi morar. Que era um lugar que era patrimônio da humanidade, Diamantina, um lugar fabuloso, terra de JK, Chico da Silva. A gente foi encantado, assim, vamos estudar e ensinar turismo em um lugar maravilhoso. Tinha pouca informação acadêmica a respeito do turismo, e a gente produziu informação acadêmica aos montes. Não usaram. Não usaram, sabe por quê? Nós somos chatos. O professor é chato. A gente clica nas coisas que a gente ensina e a gente é muito detalhista. A gente aprendeu que para a gente se comunicar, a gente precisa pensar no que as pessoas ouvem e não no que a gente fala. Então, o observatório de turismo, um observatório é uma metáfora, obviamente, né? A gente não fica lá olhando o turismo acontecer, né? Todo observatório vem da ideia de observatórios astronômicos mesmo. O que a gente tenta observar? O movimento das coisas. A gente se baseia em números, a gente coleta o máximo possível das fontes mais seguras que a gente puder, né? A Ferro e Fogo, a gente tem uma voluntária eterna do observatório que está lá atrás, que é a Brenda, que é a nossa aluna. A gente trabalha com 2 professores e 8 alunos, né, no Observatório de Turismo do Paraná, com parcerias fantásticas, né, com o Paraná Turístico, com a Letur, com a Comec, a Comissão de Dados de Curitiba, o BTI, Instituto Turístico Inteligente de Curitiba também. A gente faz.
compilar esses dados e lançá-los via Instagram, via site, de forma simplificada para que eles façam sentido e possam ser úteis. É isso que a gente faz. A gente, além de outras atividades, né, ligadas a eventos, ligadas a estudos, tem relatórios, depois eu coloco a apresentação para vocês no final, na parte final, e coloco lá os sites, os detalhes do que a gente faz, para vocês verem assim, que a gente tem lá informação que possa ser usada de graça por qualquer pessoa, a qualquer momento. Tá? Por ser público, tá? E por ser acadêmico. Tá? Vocês já pagam gente para fazer isso, a gente está lá de graça. Tá bem? Então, muito obrigado por apoiar a gente de novo e com vocês. Deus te É uma satisfação enorme esse convite. Obrigado, prefeito. Obrigado, Eros. O Eros é mais coração do que o tamanho dele todo. Então, a vontade, o desejo de ver o turismo, a transformação desse homem é um negócio de louco. Então, faz a gente levantar de uma cadeira, falar, vou lá falar alguma coisa. Oi? Bom, ir olhando as caras, identificando aqui. Então, é uma satisfação. Meu nome é Wilson Pinto, eu sou arquiteto urbanista. É isso aí. Só de dizer essas duas palavras, arquiteto e urbanista, mexeria com o nosso coração em relação ao que você está fazendo num fórum de turismo. Nós precisamos ter, ou deveríamos ter, apenas uma noção que as cidades, segundo um francês disse que eram máquinas de morar, chama-se Le Corbusier, máquinas de morar. O outro, da atualidade, Vivinho da Silva, está com 80 anos, é um dos maiores gênios do mundo, ele chama Yangel. Ele escreveu cidades para pessoas. Ô Wilson, não está meio óbvio demais? Cidade para as pessoas? Né? Máquinas de morar? Então, o que é turismo? Ali, eu vou pedir uma troca dessa imagem ali. É dar um tour, é dar uma volta. Turismo, olha que definição pequena. É viajar com a intenção de retornar ao local de partida, ao seu habitat natural. Já está bom demais se estamos falando de Brasil. Sabe por que as pessoas não vêm aqui? Tem medo de não voltar para casa. Eu vou num país que ninguém entende o que eu falo, que não há quem me traduza. Será que vão me roubar? Dizem que tem cobra que atravessa a rua. Pode ganhar uma flechada de índio. Há uma desinformação monumental. Então, se pensarmos que turismo, se pudermos dar uma saidinha, ir lá ver e voltar, mas que lindo, tem um país lá. É só sair do Brasil e ver o que eles perguntam para a gente, ou o que eles dizem, as palavras que dizem. Isso nós estamos falando de ir ali na Europa, porque quando chega-se na Ásia, este continente chamado Brasil é conhecido por uma palavra, catalã. Catalã. Mas e se nós pegássemos na Ásia mais gravemente? Vamos só pegar. Na Ásia, em alguns lugares que eu trabalhei, nunca ouviram falar em Jesus. Jesus. Estamos em 2022. Jesus antes de Cristo, depois de Cristo? Quem? Lá o ano é 6.818, o ano do jacaré, do rato, não sei qual ano. Nunca ouviram pela cultura falar em Jesus. Sabem falar a palavra catarata do Iguaçu. Então o turismo é imponderável. Lembrar, o planeta é lá, nós somos o restinho. 2/3 do mundo, para falar em números, está na Ásia. Da população do mundo está na Ásia. 1/3 é o restinho, que somos nós. Então, quanto turismo, quanta oportunidade, quanta maravilha nós temos de Brasil que não nos conhecemos, não sabemos.
o próximo slide. Eu vou ser bem curtinho com os slides, são 4 deles. Tá? Turismo é uma ocupação de espaço por pessoas que afluem a determinada localidade onde não tem residência fixa. Dizem que um americano foi para o Tibete e queria estar com um monge. Chegou e esse monge era muito famoso. Ele foi até o monge, chegou na frente dele com a namorada, com o americano todo moderno, com a mochilinha nas costas, e o monge só tinha como moradia uma pedra e uma sombra de uma folha grande. E ele ali de baixo. E o americano perguntou onde está o seu mobiliário. Onde está a sua casa, as suas coisas, afinal? Você está aqui nessa pedra? Ele falou, tudo que eu tenho está aqui. E o americano não perdeu tempo. Falou, o monge não perdeu tempo em perguntar para o americano, e onde estão as suas coisas? Ele falou, eu estou aqui em viagem, de passagem. O monge, eu também. Então, quando nós pensamos que o turismo, eu não tenho residência onde eu vou chegar, eu preciso me hospedar, eu preciso movimentar. Às vezes sou parte de uma população com deficiência física e que não tem a menor condição de circular e passear. Mas nos países ricos, essas pessoas recebem do governo, elas têm aposentadorias, elas são com poder de viajar, menos para o Brasil. Nós não temos acessibilidade para nada. Eu já fui deficiente no Brasil e sei o que é. Não tem calçado, não tem isso, não tem. Agora, quando nós vamos pensando em turismo e pensando em cidade, eu só queria voltar àquele conceito do Yandel, em que cidades para pessoas, em que nós podemos ter muitas experiências. O próximo, por favor. Então, para uma decisão de destino, com a localização geográfica, seus atrativos, a relação entre visitante e morador e o tempo de permanência no local. Se estamos numa capital que atrai o Brasil, será que Curitiba atrai visitantes do Brasil? Ou Curitiba está citada nos melhores livros de arquitetura da atualidade como frases que tem assim, fizeram um negócio lá que deu certo. Naquela bagunça do Brasil, deu certo. Você chega ali em qualquer outra cidade, quero conhecer Curitiba, a cidade modelo. O que foi feito? O que demais tem feito lá? Se Curitiba faz uma atração, tornando o Paraná o terceiro estado, então, como foi o dado que nós ouvimos, será que a localização geográfica de uma cidade que está a 100 quilômetros dali, como vocês estão, não pode continuar gravitando em torno de Curitiba e atraindo específicos turistas para aqui? Será que eu preciso de atrair o turista mais jovem, o mais divertido, o mais poderoso? Ou eu posso fazer um turismo de terceira idade, delicioso, são potenciais, que a localização geográfica vai determinar para aquela pessoa, é seguro ir lá, é possível ir até lá. Quais os atrativos que podem ser desenvolvidos? Isso é uma função do arquiteto. O arquiteto apronta uma bagunça, às 5 horas da tarde, se eu tiver alguém vivo, eu vou mostrar. Mas tocar bagunça mesmo. Então, os atrativos que são feitos, às vezes, criamos cenários, como eu vou apresentar, para durar 45 dias. Foi feito em 2010. Agora em São Paulo ganhou o prêmio outra vez. Todo mundo, né? O prêmio foi apresentado em 2010, ficou montado 45 dias. Atrativos transitórios, mas a fama continua. Relação entre visitante e morador. O que você está dizendo, Wilson? Vai a Paris. Nossa, cidade de luz, aquilo é lindo. O francês só falta te matar, porque ele não aguenta sua excessiva presença. Nós queremos tanto atrair turistas, se pudermos acolhê-los, se pudermos fazer os fluxos corretos com eles, e eles deixarem com a gente dinheiro.
Para pessoas ingênuas também. Queremos deixar aqui o dinheiro. É isso que o meu país precisa, progredir. Tempo de permanência no local. Olha, eu vou ali em Curitiba, mas eu vou ficar lá 5 dias, 3 dias. A permanência, mas tem uma cidadezinha que está a 100 quilômetros dali, que tem um castelo num bosque. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Quando vai pegando pela criança, pela poesia, pela musicalidade, você pode, num cenário desses, quando ele contornava tal, ele contornava tal. Se essa rua. Vai criando a poesia, a brincadeira, e a criança já começa a sonhar. Não, mas lá é a prefeitura da cidade. Até que horas? Até que momento? Então, o tempo de permanência no local é que, se eu for esperar a prefeitura fechar para ter a apresentação que vai ter nela, nós vamos ter que dormir em Rio Negro. Porque como é que nós vamos voltar para Curitiba? Opa, então nós vamos ter que jantar. Se eu vou ter que dormir, vai ter que jantar. Eu vou aumentando a permanência. Porque, afinal, o turista está se me engana, que eu gosto. No sentido positivo, ocupe o meu tempo, que eu estou aposentado, cansado, parado, eu quero me distrair. Ele sabe que você aumentou um tempo de permanência dele, mas não porque não tinha ônibus, não porque você foi enganado, né? É o acolhimento. O próximo slide. Meu tempo acabou. Exatamente. Eu não sei que minuto pessoal. Alguém pode me dar? Tem 1 minuto, 2. Objetivos do turista, pode passar para o próximo. Um ambiente favorável. O ambiente favorável eu quis colocar, eu sou aquela mulher que fez da escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Essa poetisa magnífica, aos 76 anos, foi publicar o primeiro livro que o marido não queria. Ele não queria que ela se envolvesse. As páginas dessas frases caíram na mão de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: escrevo ao vento, para que ele coloque em suas mãos essa carta de agradecimento. Então, um poeta lá no Rio de Janeiro descobre uma coracorazinha e ela escreve, e hoje a cidade de Goiás faz tudo em torno dos docinhos, dos livros, das poesias, de uma pessoa que começou a carreira dela aos 70 e lá vai fumaça. Aqui está o coração de tudo. O Jean Lerner diz que a acupuntura urbana, intervenções pontuais, são capazes de gerar mudanças significativas em diferentes escalas, assim como na prática milenar chinesa. Uma acupuntura, um pontinho que você fura ali, é uma escultura numa praça, um jardinete em volta, um canto das crianças, uma apresentação. Você faz aquele elemento porque eles são rápidos de executar, são reversíveis muitas vezes e de baixo custo. Cria-se um grande aparato, um momento ali em que a pessoa vai visitar, exemplo, às vezes, uma decoração de Natal. Uma decoração de uma homenagem a uma entidade, a um santo, uma figura. Ela foi criada para aquele momento, mas atrai uma grande multidão, um grande templo. O Yandeu, caminhabilidade. Se eu não posso andar, eu não quero. Meninada, ele detonou no mundo Brasília. Eu acho Brasília uma divisão da história, antes e depois de Brasília. Se é ruim ou se é bom, não importa, é uma arquitetura que o Brasil tem como notória no planeta. Fechei. O que o Wilson não interessa, acha. Mas ele diz que não adianta eu fazer uma cidade em que eu não consiga caminhar. Ele, aos 80 anos, para apresentar e falar mal do Brasília, ele sobe em cima da mesa, ele põe livros e anda sobre a mesa que está palestrando, para chamar a atenção do mundo que, se você tem distâncias suficientes que o homem não possa fazer, com megas superquadras, com desconfortos, com tudo, você esqueceu de fazer cidades para morar. E aí, coitadinho dos paisagistas, vão fazer jardins e coisas, mas não é bom de ir. Não é aquela distância, eu não quero contemplar agora, eu quero ir
trabalhar. Eu quero buscar meu filho na escola, quero comer. Então, são coisas que precisam ser possíveis. Distâncias caminháveis, aumenta a sensação de segurança e o resultado é a qualidade de vida. Só para falar de gente com vocês, tá? O livro é quase uma palhaçada. Ele fala, o ser humano é uma pessoa que tem 2 olhos voltados para frente. Não me diga. 2. 2 orelhas, elas são mais ou menos voltadas para o lado e alguns proeminentemente para frente. Mas a nossa movimentação de cabeça, ela se está movimentando de 50 centímetros para o chão a 2,50 é o que nós gostamos. Não temos olho na nuca. Mas nem me conte. Não tem? E o meu não tem olho na nuca. Nós não temos. Então a nossa bolha é a seguinte, moçada. Nós só conseguimos andar ao máximo a 5 km por hora e a hora que nós conseguimos contemplar é nessa velocidade. Esse olhar de leve para os lados nos faz ler o cenário. E a nossa altura é essa, de 1 metro a 2,50 m de admiração. Fez muito lá para cima, um arranha-céu maravilhoso, eu tenho que virar a barriga para baixo para ver. Passou de 5 km por hora, a rua tem que aumentar para que as coisas movimentem mais devagar e eu possa vê-las. Porque se passar mais que isso aqui, meu olho não enxerga. Então as nossas ruas vão ficando maiores, as estradas mais distantes, nossa, que linda aquela cidade. Passou igual um foguete por ela para poder ter. Investimento, dinheiro, preço, tudo isso. Essa senhora, Jane Jacob, são condições para que haja as pessoas, são os olhos da rua. É aquela vizinha fofoqueira que está vendo que a outra já saiu de casa, que chegou o outro, que foi o padeiro. Esses olhos da rua transformam a cidade em turismo. Isso me dá segurança de não ser roubado. Eu não estou na rua deserta, estou sendo visto. E só o fato de ser visto, então, os olhos da rua é a vigilância natural sobre os espaços públicos e, com isso, diminui violência. Essas pílulazinhas são o próximo, por favor, eu fecho com esse. O que é necessário para o desenvolvimento do turismo é essa folhinha aqui embaixo, tá? Que é a sustentabilidade, o dinheiro, ideia, a localização e organização. Esses 5 princípios aqui, o que deve fazer as necessidades econômicas e estéticas, respeitando o tempo e a integridade cultural com processos ecológicos essenciais, a diversidade, sistemas que sustentam a vida. Aqui está uma imagem do Parque Nacional, é uma autoria nossa, em que, quando perguntaram, arquiteto, esse espelho d'água aqui na frente, quantos metros tem? 1.700 metros, no IBAMA, quando foi vencida a licitação. Você está fazendo um chafariz na frente das cataratas? E vai fazer um espelhinho d'água de 1.700 metros, pagando com dinheiro do outro, lá com o cocar dos caigangues. Caigangues, as tribos ali, esse cocar é o esplendor que eles usaram. E não. Aqui, ó, este espelho d'água de 1.700 metros é a civilização que nós dizimamos e que está debaixo dessas águas. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eles entenderam perfeitamente o tema, foi aprovado, construído e pode ser conferido lá pessoalmente. Eu agradeço a atenção. Na hora que fechar, à tarde, nós temos imagens. Eu acho que não tem mais nenhum slide, né? Esse foi um cenário criado para durar 45 dias, ele vai ser explorado bastante na outra apresentação. Esse espelho d'água, ele foi aberto, foi uma malha dada pela Ferguson, não existe uma construção, ele é uma grande espelho d'água, a construção era metálica, essas luas flutuam, não se utilizou madeira, durou 45 dias a exposição e esse lago foi me dado de presente, ele foi enrolado e aberto no jardim da minha casa, ele existe. Próximo slide. Esse foi uma outra acupuntura urbana, um elemento dourado também. Aquele outro foi visitado por 32 mil pessoas. Esse aqui foram 29 mil visitações pagas, né, a esse ambiente. E são os pedaços de plástico pendurados com uma iluminação e que criam uma ambientação para a visitação de uma amostra.
nós vamos insistir nessa possibilidade de que com poucos materiais, com leves recursos, com coisas que possam inspirar nas pessoas a curiosidade em querer conhecer mais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo a todos um ótimo evento.